Olá pessoal, aqui é Douglas Domit, falando da parte terapêutica essa semana, essa terça-feira, né, falando da dica terapêutica da semana. O que é muito legal a gente olhar, a gente parar um pouco para analisar a nossa vida, porque nossa vida, nossos conceitos, nosso olhar para o mundo é um olhar construído muitas vezes dentro de premissas que nós aprendemos lá na infância, dentro de situações que nós vivenciamos na infância que nos marcaram. E essas situações, ou de frases muitas vezes de familiares, pai, mãe, avô, tio, que falaram frases que foram impactantes no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, aquilo que nós não percebemos, aquilo que nós não vemos, mas que é como se fosse uma vozinha na nossa cabeça, né? Como tem aquela brincadeira nos desenhos do diabo de um lado e o anjo do outro, né? É como se fosse essa vozinha na nossa cabeça falando com a gente e dando certas diretrizes, dizendo, ó, isso é para você, isso não é para você. Você pode ser feliz, você não pode ser feliz, você não pode ter uma pessoa certa para você, você não pode ter muito dinheiro, você pode ter muito dinheiro, né? Então sempre tem aquela vozinha no nosso inconsciente falando, e essa vozinha ela se forma normalmente na nossa primeira infância, com essas diretrizes que a gente vai aprendendo, vai vendo através de lições ou frases de pessoas conhecidas. E a nossa mente inconsciente, ela começa a criar histórias e marcar fatos que para nós foram marcantes, que muitas vezes não foram tão sérios assim. E cria certas memórias falsas, né? De fatos, muitas vezes. Se a gente for olhar a nossa vida, tem até um estudo nesse sentido, não lembro agora de cabeça, mas existe uma porcentagem muito grande das nossas memórias que nós chamamos de história de vida, que são memórias falsas. Não memórias falsas por fatos em si que aconteceram. Por exemplo, em tantos anos eu entrei na faculdade, com tantos anos eu me casei. Mas como que esses processos aconteceram? Como você entrou na faculdade? Como era a tua relação com seus colegas? Como era... Tá? Esse como muitas vezes são feitos por memórias falsas, baseados nesses conceitos lá da nossa infância, nessas frases, nessas diretrizes que a nossa mente inconsciente aprendeu. E ela começa a fazer um processo de reafirmar aqueles aprendizados. Ela não se questiona se aquilo está certo ou está errado. Né? O questionamento vem da nossa mente consciente. Tá? Então, uma coisa que eu queria falar para vocês hoje é a gente parar para analisar hoje que historinhas você conta para você mesmo, né? Para olhar para a sua vida e justificar quem você é hoje. São historinhas felizes, são historinhas que justificam sucesso, justificam sua felicidade, ou são historinhas que justificam seu fracasso e sua insatisfação e depressão? Que histórias te levam a ser quem você é hoje? Essas histórias podem não ter sido exatamente do jeito que a gente imagina. Tá? Uma das formas de a gente trabalhar isso é através da constelação, outra forma é você trabalhar através de uma hipnose, através de uma regressão de memória. Tá? Hipnose não é um domínio de um sobre o outro, é uma conversa entre o consciente e o inconsciente. Tá? Então procure para analisar hoje, veja que histórias você conta para você justificar quem você é hoje. Isso foi bom? São histórias boas ou histórias ruins? Tá? Vamos pensar nisso essa semana, tá certo? Aqui é Douglas Omite, a dica terapêutica da semana. Olhar as histórias de nossa vida.